Após terminar a batalha de Loki e seu exército contra os Vingadores, Andrei Tumes e sua equipe são contratados pela Prefeitura de Nova York para retirar todos os destroços provocados pela grande batalha que aconteceu ali. Naquele momento, o Departamento de Controle de Danos da cidade chega no local, dizendo que foram enviados pela Indústrias Stark para realizar um trabalho. Ele havia conseguido com o governo federal uma autorização para analisar os materiais alienígenas que se espalharam ali. Por esse motivo aquela equipe havia ficado desempregada, mas antes de sair, o homem aproveita para pegar algo e colocar em seu bolso sem ninguém perceber. Em posse daquele objeto, Tumes acaba tendo uma ideia para ganhar muito dinheiro, criando diversas armas poderosas para poder vender no mercado negro. Entre essas tecnologias que ele criou, estava um traje de pássaro muito poderoso, que permitia deixá-lo ficar tão poderoso como qualquer outro super-herói. Em seguida, após tirar umas férias depois de ter participado da missão em Guerra Civil com os Vingadores, Peter Parker volta para a casa da tia May, e continuava tendo uma vida como uma pessoa comum. Mesmo vivendo como um cidadão comum, ele estava ansioso para participar da sua nova missão. Após 2 meses esperando, ele olha em sua caixa de mensagens para ver se havia alguma mensagem o convocando para uma nova batalha. Para não perder a forma, Peter sempre saía vestido de Homem-Aranha quando as aulas terminavam, e saia pela cidade combatendo o crime. Mesmo sabendo que naquela cidade não havia um alto índice de criminalidade, ele se esforçava para ajudar a população, e acaba se tornando mais popular do que os outros super-heróis. Em uma de suas patrulhas, o Homem-Aranha acaba vendo uma gangue de criminosos tentando assaltar um caixa eletrônico, e decide então ir atrás do grupo. Quando estava prestes a prender os criminosos, ele percebe que eles estavam usando uma arma que não era comum um criminoso usar. Quando o Homem-Aranha tenta pegar a arma, ela acaba disparando e destruindo diversas lojas ao seu redor. Ao perceber que a lanchonete do outro lado da rua foi destruída, Peter corre para ajudar o Sr. Delma, permitindo que os criminosos consigam escapar. Mais tarde ele retorna para casa e entra no quarto pela janela, para não chamar a atenção de sua tia May. Mas Mad, o seu melhor amigo, estava em cima de sua cama esperando por ele, e acaba descobrindo sem querer que Peter era o Homem-Aranha. Ele pede para que seu amigo nunca contasse isso para ninguém. Após mandá-lo embora, ele fala que irá explicar tudo quando amanhecer. Quando os dois estão na aula de educação física, Mad escuta Liz dizer que é apaixonada pelo Homem-Aranha, e acaba dizendo que Peter é amigo do super-herói. Ele fez isso porque sabia que Peter gostava da garota, e resolveu dar um empurrãozinho para que ele consiga se aproximar dela. Mas um dos alunos da escola, chamado Thompson, não acreditava nele, e desafia Peter a levar o Homem-Aranha para a festa de Liz, que seria naquele fim de semana, isso se ele realmente fosse amigo dele. Agora, para não ser achado como mentiroso, Peter será obrigado a levar o Homem-Aranha para a festa, e naquela noite, enquanto estava vestindo seu traje, ele acaba vendo uma luz brilhando bem de longe, e resolve ir até lá para ver. Quando chega no local, Peter vê alguns fornecedores de armas alienígenas negociando com os ladrões que tentaram assaltar o banco naquela tarde. Mas quando ele tenta capturar os bandidos, acaba sendo golpeado, e eles mais uma vez conseguem fugir. Quando o Homem-Aranha estava perseguindo os bandidos, eles acabam ligando para seu líder, informando que estão sendo perseguidos pelo super-herói. Os criminosos conseguem se distanciar, então o Homem-Aranha acaba pegando um atalho para poder alcançá-los. Mas quando ele estava prestes a se aproximar do veículo, ele é capturado por Tumes, que consegue fazer ele se afastar da van, levando para dar uma volta pelos ares. Em seguida o Homem-Aranha consegue se libertar, mas acaba caindo em um lago. Quando ele estava prestes a afogar, o Homem de Ferro aparece para resgatá-lo, pois havia colocado um rastreador em seu uniforme. Quando os dois estão conversando, Peter descobre que Stark não estava naquela armadura, pois estava em um outro país, enquanto seu traje era controlado por um sistema que ele mesmo criou. Stark fala que não queria que Peter continuasse perseguindo aqueles criminosos, pois já havia enviado alguns policiais para realizar este serviço. Quando o Homem de Ferro vai embora, o Homem-Aranha encontra uma das armas dos bandidos caída no chão, e descobre que é uma fonte de energia extraterrestre que estava naquela arma. Ele resolve pegar o material e levar para sua casa. Já no esconderijo, Tumes começa a chamar a atenção de seus capangas, porque eles não deveriam ter atirado em local aberto, para não chamar a atenção das autoridades. Por não ter gostado de ter sido chamado a atenção, um de seus comparsas começa a brigar com ele, e por esse motivo acaba sendo expulso da equipe. Mas Tumes, para não ser descoberto, acaba eliminando ele, para garantir que seu trabalho prossiga. No dia seguinte, Peter percebe Shocker vindo pelo corredor, e fala para seu amigo se esconder enquanto ele vai ver o que eles estavam tramando. Eles estavam usando um aparelho que servia para encontrar o pulso eletromagnético emitido pelo equipamento que o Homem-Aranha havia escondido. Depois de alguns minutos naquele lugar, os criminosos decidem ir embora, e Peter aproveita para lançar uma aranha rastreadora para mais tarde poder encontrar o local exato onde os contrabandistas estão se escondendo.
Eles descobrem que após uma longa viagem, Shocker e seu comparsa fazem uma parada em Medley, e Peter resolve ir até aquele lugar para poder investigar o esconderijo dos contrabandistas. Como a cidade não ficava muito longe daquele lugar, o garoto aproveita que o grupo de debate da escola estava viajando para lá e pega uma carona com eles. Dentro do ônibus, estão Mad, Flash, Lizzie e MJ, uma garota calada e que não queria fazer amizade com nenhum aluno daquela escola, mas tinha um interesse bem esquisito por Peter. Durante o caminho, o rapaz recebe uma ligação de Happy, querendo saber por que ele havia saído de Nova York. Mas, em vez de contar a verdade, Peter inventa uma mentira falando que estava acompanhando o grupo de debate da escola para uma competição. Apesar de ter um baita respeito e admiração por Tony Stark, que pediu para Happy ficar de olho nele, Peter não queria arriscar de ser impedido de poder investigar essa missão, pois ele achava que aquela seria a oportunidade ideal para mostrar para o Homem de Ferro seu verdadeiro valor. Em seguida, ele resolve retirar o rastreador colocado em seu uniforme e pede ajuda para Mad para hackear o traje e liberar todas as funções que estavam bloqueadas. Depois de vestir o uniforme do Homem-Aranha, ele vai atrás de Shocker e conta com a ajuda de um assistente virtual para guiá-lo até os vilões. Quando chega em um posto de gasolina abandonado, Peter tenta se esconder no carro para seguir eles, mas acaba descobrindo que as teias não estavam funcionando. Agora ele precisava testar várias combinações para ver qual delas seria a melhor. Então o Homem-Aranha acaba se enrolando, porque não estava acostumado com as novas configurações do lançador de teia. Após subir em cima de um telhado, Peter vê o comboio se aproximando perto do departamento de controle de danos. Nesse momento, o Homem-Aranha aparece e consegue recuperar os materiais que foram roubados. Depois ele começa uma luta contra o vilão, mas acaba caindo na parte de trás do caminhão. Quando Toomes vê o garoto lá dentro, ele remove o dispositivo que permitiu que ele entrasse no veículo, e o Homem-Aranha fica preso. Quando tenta sair do caminhão, Peter desmaia, e quando finalmente consegue sair para fora, percebe que estava preso em um prédio considerado o edifício mais seguro daquela cidade. Este era o prédio de armazenamento do Departamento de Controle de Danos. Ele tem que esperar até o amanhecer, que é quando o cofre seria aberto, então decide conversar com sua nova assistente virtual. Durante a conversa, o garoto decide colocar um nome nela, e começa a chamá-la de Karen. Depois ele aproveita para treinar as novas habilidades do seu traje, para ter certeza que não vai ter dificuldade da próxima vez que rolar uma luta. Depois de passar muito tempo preso dentro daquele prédio, Peter começa a ficar maluco e decide usar a cabeça para descobrir a combinação certa para abrir a porta. Quando consegue sair do departamento, ele pega uma carona em uma carreta, com a intenção de voltar para Washington e encontrar com os amigos antes do início do debate. Peter não consegue chegar no horário, mas graças a MJ, os alunos da equipe dele conseguem ganhar o campeonato estudantil. A próxima missão do garoto seria informar seu amigo que ele estava transportando uma bomba na mochila. Quando estava trancado dentro do cofre, o Homem-Aranha descobriu que aquela pedra lilás que ele deu a Mad virava uma bomba quando ela era exposta à radiação. Nesse momento, todos do grupo estavam subindo o monumento Washington até o topo, quando de repente, o núcleo do Chital explode, provocando um grave dano estrutural no elevador. Preocupado com seus amigos, o Homem-Aranha rapidamente escala o monumento e tenta quebrar uma das janelas para entrar na torre. Enquanto ele tenta entrar no prédio, aparece um helicóptero da polícia e os policiais mandam ele descer. Quando o Homem-Aranha percebe a aeronave chegando, ele tenta quebrar a janela de outra forma. Ele prende as teias no helicóptero para se impulsionar e em seguida quebrar as janelas. Após ele entrar, os cabos do elevador se rompem e ele usa a teia para tentar se segurar. Mas como o elevador era muito pesado, ele acaba puxando ele para baixo. Nesse momento ele precisa usar suas teias para evitar que a estrutura caia. Quando todos do elevador estão fora de perigo, o Homem-Aranha desaparece, e naquela noite, Peter se junta ao grupo e volta para casa com os amigos. No dia seguinte, Peter é chamado na sala do diretor e acaba levando uma repreensão como punição por não ter participado do debate. Mesmo MJ não tendo cometido nenhuma infração, ela também decide ficar na detenção depois da aula, só para ficar a sós com ele. Depois de passar alguns minutos conversando, ele se irrita e se levanta, porque precisava encontrar os homens que estavam fazendo a venda clandestina das armas alienígenas. Com a ajuda da inteligência artificial do traje, o Homem-Aranha consegue descobrir quem era Aaron Davis, o responsável por tentar fazer a negociação com Shocker. Então ele decide ir atrás dele para conseguir alguma informação. Apesar de não parecer uma ameaça com a sua abordagem, Peter consegue informações preciosas e descobre onde Shocker iria estar para vender as armas. A negociação da mercadoria iria rolar dentro de um navio, então o Homem-Aranha precisava ficar do lado de fora para não ser percebido. Durante a investigação ele dá uma olhada e vê Mac Garden, um cara maluco com um histórico criminal enorme, e decide agir antes que o bandido consiga pegar as armas. Enquanto o Homem-Aranha está ocupado prendendo os bandidos,
Shocker avisa seu chefe sobre o ataque, e Toomes não pensa duas vezes e já parte para o combate. Nessa hora, o FBI aparece e surpreende a todos, e o Homem-Aranha fala que ele não sabia que eles estavam infiltrados no navio. Nesse momento Toomes aparece e começa um ataque contra policiais, e o Homem-Aranha precisa tirar os agentes do FBI do caminho do vilão para que eles não sejam eliminados. Quando Peter lança sua teia contra o fornecedor de armas alienígenas, ele consegue arrancar um pedaço do traje que começa a disparar para todo lado. Na tentativa de conter a arma, o Homem-Aranha envolve tudo com suas teias e acaba causando um estrago ainda pior, porque os raios se espalham e atingem toda a estrutura do navio, cortando ele bem no meio. Para não deixar o navio afundar, Peter usa suas teias para conectar as duas partes e evitar que elas se separem completamente. Mas ele não consegue suportar o peso do navio, e as teias começam a arrebentar. Sem saber mais o que fazer para que o navio não afunde, e quando tudo parecia perdido, o Homem de Ferro aparece e usa seus dispositivos a jato para juntar as duas metades do navio. Quando o perigo passa, Stark vai falar com Peter e dá um sermão nele por ter feito tudo aquilo escondido. A verdade é que foi o Homem de Ferro que mandou o FBI ficar de olho no Homem-Aranha, e ainda o culpa por ter colocado a vida de todos do navio em perigo. Depois do grande desastre que ele provocou naquele dia, Stark ordena que Peter devolva o seu uniforme, e ele chega em casa decepcionado, porque agora ele ficou sem o seu traje de super-herói. Quando chega no apartamento, Peter fica sabendo que sua tia May passou o dia todo preocupada tentando conversar com ele, e ele até consegue tranquilizá-la. Mas quando ela descobre que ele perdeu o estágio nas indústrias Stark, May fica triste e decide não dar uma bronca nele. Na semana seguinte, Peter volta a agir como um aluno normal. Depois de passar meses deixando os estudos de lado, ele se vê em uma situação onde nada mais importa além de tirar boas notas. Em um certo dia, ao encontrar sua amada nos corredores, ele reúne coragem para declarar seus sentimentos e aproveita para convidá-la para a festa da escola que iria acontecer na semana seguinte. Peter fica radiante de felicidade porque a garota aceitou seu convite, e conta com a ajuda da tia para escolher uma roupa para a festa. Graças à sua tia, ele conseguiu achar o terno perfeito para a ocasião, e em seguida vai buscar a garota em sua casa. Quando Peter toca a campainha, ele é atendido por Toomes, e fica sabendo que ele é o pai da garota. Ele fica todo sem graça, pois não sabia como receber a notícia, mas tenta ficar tranquilo para não levantar suspeita. Quando os dois estão prontos para sair, o pai de Liz decide levá-los até a festa. Durante o caminho, Toomes nos aproveita para saber quem era o namorado da sua filha, e durante a conversa começa a suspeitar que ele possa ser o Homem-Aranha. Quando eles chegam na escola, o pai dela pede que a garota saia do carro, enquanto ele aproveita para conversar com Peter. Toomes fala que vai dar uma nova chance para ele, pelo fato dele ter salvo a sua filha no elevador. Mas fala para ele nunca mais interferir em seus planos, e caso ele não aceite a proposta, Toomes promete que irá matá-lo juntamente com toda a sua família. Em seguida, Peter sai do carro e entra na festa, sem saber exatamente o que fazer. Quando ele encontra com a garota, fala que precisa ir embora, e ao sair coloca o seu uniforme que ele mesmo fabricou. Mas o que ele não contava era ser atacado por Shocker, pois havia sido deixado ali para impedir que ele vá atrás do pai de Liz e atrapalhe os seus planos. Após perder o seu lançador de teias por ter levado alguns golpes, Peter não consegue se defender dos ataques. Quando ele estava prestes a receber o último golpe, Mad aparece e usa o lançador de teias de Peter para atacar o bandido. Esse era o momento que o Homem-Aranha precisava para conseguir desarmar Shocker e prender o corpo dele na lateral de um ônibus escolar. Na sequência, Peter conta a Mad que Toomes é o pai de Liz, e pede que seu amigo entre em contato com Happy para poder avisá-lo. Para encontrar Toomes, que nesse momento estava a caminho do aeroporto, Peter pede que Mad o rastreie através do celular, que ele mesmo deixou de propósito no carro de Toomes. Neste momento, Peter aproveita para roubar um carro, pois esta era a única maneira de alcançar o vilão, pegando o conversível de seu amigo de escola para poder chegar mais rápido. Dá para perceber que ele não sabe dirigir, e até consegue chegar ao seu destino final, acaba arrebentando o veículo. Quando chega no galpão onde Toomes estava, o Homem-Aranha descobre que ele está mudando para um outro esconderijo. Logo em seguida, usando um controle remoto, ele ativa sua armadura voadora e a usa para destruir as colunas daquele galpão. Logo em seguida, o lugar desaba, e Peter acaba sendo soterrado pelos escombros. Após confirmar que Peter havia sido eliminado, ele decide ir embora, e nem imaginava que o Homem-Aranha havia conseguido sobreviver. Apesar dele estar preso debaixo de uma pesada viga de concreto, ele ainda conseguiu reunir forças para se libertar. Mesmo estando machucado, Peter queria continuar seguindo o criminoso, e usa suas teias para se agarrar às asas de Toomes. O vilão iria roubar todas as cargas que estavam em um avião, e altera as coordenadas do jato para levar tudo para o seu novo esconderijo. Enquanto isso, o Homem-Aranha tentava entrar dentro da aeronave, e o alarme contra invasores dispara, alertando Toomes contra o invasor.
Após vestir a sua armadura, ele tenta golpear o Homem-Aranha, tentando derrubá-lo da espaçonave a todo custo. Em seguida, uma das turbinas do avião é destruída, e ele começa a despencar. Nesse momento, Toomes é informado pela sua equipe que ele deveria abandonar a missão, pois o avião estava prestes a cair. Mas como a carga que estava nele era muito valiosa, ele se recusava a abandoná-lo, e tenta impedir a queda. Quando a aeronave se aproxima do chão, Peter percebe que ela irá cair na cidade, e muitas vidas seriam eliminadas por causa dos explosivos. Para tentar desviar o avião de sua rota, o Homem-Aranha usa uma de suas teias em uma de suas asas, e consegue mudar o seu trajeto. Essa estratégia não iria evitar o impacto, mas diminui os danos causados naquela cidade. E por sorte nenhuma pessoa é atingida durante a queda. Apesar de estar muito machucado, Peter consegue sobreviver, mas ao se levantar acaba sendo golpeado pelo vilão novamente. Como estava muito enfraquecido, ele não conseguia se defender, e acaba desmaiando após ser golpeado várias vezes. Toomes arranca a caixa de carga do avião e tenta ir embora com ela, mas como ela estava muito pesada e as asas do vilão estavam danificadas, ele não consegue voar. Nesse momento, o Homem-Aranha acorda e tenta puxar o seu oponente para o chão, mas Toomes tenta fugir, e logo em seguida o seu pássaro mecânico explode. Rapidamente Peter atravessa o fogo para salvar o seu inimigo, e consegue carregá-lo para fora do perigo. Em seguida Happy chega com os policiais e encontra o criminoso preso juntamente com as provas do crime, e naquela noite ele consegue prender o criminoso que estava sendo perseguido há vários meses. Quando chega segunda-feira, Peter chega na escola e vê sua amada indo embora. Ela havia ido lá para pegar as suas coisas e aproveitar para se despedir de seus colegas, pois estava indo para outra cidade com sua mãe. Antes que ela fosse embora, Peter pede desculpas pelo que aconteceu na festa, e consegue fazer as pazes com a garota. Agora que a líder da equipe havia ido embora, o professor da classe precisava escolher um novo líder de sua equipe para futuros campeonatos, e MJ foi a escolhida. Em seguida uma mensagem chega no telefone de Peter, e era Happy que estava no banheiro esperando por ele. Nesse momento ele é levado a pedido de Stark até a central dos Vingadores, e parece que Peter estava muito feliz por estar naquele lugar. Logo em seguida, o próprio Stark o parabeniza por ter prendido o criminoso. Ele fala que havia se enganado a respeito dele, e queria ele como seu aprendiz. Em seguida ele mostra para Peter o seu novo uniforme que foi completamente aprimorado, e Stark pede que ele o coloque, pois logo em seguida iria dar uma coletiva para o mundo como mais novo membro dos Vingadores. Tony fala que após a entrevista, ele irá conhecer o seu novo alojamento, pois será ali que ele irá passar a maior parte do seu tempo. Mesmo sabendo que a proposta era irrecusável, Peter fala que por enquanto ele preferia estar morando com sua tia em Nova York, pois aquele lugar precisava de um super-herói. Nesse momento sua amada entra na sala e fala que os repórteres estão impacientes e aguardando o grande comunicado de Stark, e nesse momento Tony não perde a oportunidade para fazer um pedido de casamento à sua namorada. Quando Peter chega na sua casa, havia um presente bem em cima de sua cama, e era o seu antigo uniforme que Stark resolveu devolver para ele. Enquanto eles experimentavam seu traje, a sua tia May aparece bem naquele momento, e ela acaba descobrindo que o seu sobrinho é o Homem-Aranha. Este é o Prime Resumo, e se você gostou desse vídeo não deixe de comentar aqui embaixo, aproveite também e deixe o seu like. Espero você no próximo vídeo, até mais.